Paz do Senhor, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu não sei como que é aqui, eu acho que vai mandar, né, pro pessoal, o pessoal vai entrando aí, mas eu já quero começar para não demorar muito, que o intuito aqui é não demorar muito, né? Como eu tinha já falado esses dias lá nos stories, já faz alguns dias que eu venho compartilhando alguns devocionais lá nos stories. E, né, eu perguntei lá se o pessoal acharia melhor fazer de devocional numa live. Por quê? Porque fica mais fácil da gente trocar ideia, de explicar, porque às vezes no stories ali não dá nem para ler o texto e tal. Bom, o pessoal gostou da ideia, a maioria aderiu e por isso nós estamos aqui. Então, além, né, disso, é importante a gente ter esse hábito do devocional, né? É um hábito que, graças ao nosso Senhor, já faz algum tempo que eu tenho e ajuda, transforma, liberta, restaura, porque você se aprofunda na palavra de Deus, né? Às vezes a gente tá muito no comecinho ainda da caminhada com o Senhor e a gente não consegue pegar a palavra, ler e às vezes entender o que tá ali. Eu, quando comecei lá no princípio, era dessa forma. Então, o que eu precisei naquele momento? Eu precisei de alguém que pudesse... Tô colocando aqui um louvor de fundo. Se ficar muito alto o volume, aí você me fala, tá? Que eu tiro. Ou abaixo mais aqui. Mas, enfim, né? Nesse começo dessa caminhada, eu precisei de uma pessoa que chegou e falou, olha, venha comigo, eu vou caminhar com você, né? E o Senhor é bom, o Senhor é muito bom nas nossas vidas. Ele colocou pessoas pessoalmente que me ajudaram, né? Pessoas que, inclusive, me levaram para casa dela, né? Essa pessoa me levou para casa dela e falou, vem, eu vou ajudar, vou discipular você, né? Ali o Senhor usou a graça, com graça, né? E essa pessoa, e ela me pôs na mesa. Olha que bênção. E depois, no decorrer da caminhada, o Senhor continua usando. Então, ele usou também pessoas que através da internet, com devocional diário, com leitura diária da palavra, com uma palavra do Senhor todos os dias, me ajudaram a manter esse hábito, tá bom? Um dos hábitos também que é muito interessante, que eu já fiz durante algum tempo, hoje em dia eu tento fazer todos os dias, mas como eu estou numa jornada de ler a Bíblia todas, às vezes pela rotina eu não consigo fazer todo dia, mas é muito interessante, eu quero deixar aqui para você, ler Provérbios todos os dias, é muito bom. Bom, de forma resumida, é por isso que eu estou aqui, porque assim como eu precisei desse incentivo, dessa ajuda, eu creio que isso também pode ser talvez uma necessidade sua, né? Talvez a gente, não é assim, quando a gente vai pra academia, eu vou pra academia, mas eu não vou sozinha, vamos comigo pra academia? E aí você vai pra academia com a tua amiga, você vai pra academia com o teu esposo, e aquilo ali te dá um gás, te fortalece. Além disso, a gente pode aqui explanar sobre os capítulos, sobre os textos e a experiência que talvez eu já passei, vai edificar a sua vida. Ou talvez você vai ouvir algo aqui, vai sentir no coração de compartilhar algo aqui nos comentários e vai edificar a vida de outras pessoas. Amém? Então, esse aqui é uma iniciativa, né? Para que a gente possa juntos criar esse hábito. E quem já tem esse hábito, para mergulhar ainda mais. Vamos começar pelo quê? Vamos começar por Mateus, né, que é o Novo Testamento, e como a gente vai fazer a partir dos dias, e eu já estava fazendo lá nos stories, então hoje eu vou a partir do capítulo 15, tá? Então todo dia nós vamos ler o capítulo referente àquele dia. E aí vamos nesse direcionamento e assim, se
o Espírito Santo nos direcionar a outra coisa, até a gente faz, tá bom? Então vamos começar, e para começar, claro, nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos ajude, que esteja aqui conosco. Amém? Vamos começar? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor esta live, quero apresentar ao Senhor este devocional. Senhor, este devocional, Pai, que eu creio vai edificar muitas vidas, vai gerar, Pai, fome e sede em muitos corações, para que possa, Senhor, aqueles que já têm o hábito se aprofundar ainda mais e aqueles que não têm, criar este hábito. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor tome o controle dessa live, que o Senhor me use de forma, Senhor, poderosa, como lhe apraz, para que possa aqui, Senhor, falar da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, Glau, bom dia. Hoje nós vamos compartilhar, então, um devocional de Mateus, verso 15. Eu fiz antes aqui um estudo para compartilhar com você e eu espero, em nome de Jesus, que edifique o seu coração. Vamos lá? Ó, eu vou primeiro ler e aí eu vou fazendo aqui, trazendo para você aqui as anotações que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Então vamos começar verso 15. Capítulo 15, verso 1. Bom, então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem os meus mandamentos. Então, vou dar uma pausa aqui para dizer para você. Nessa parte aqui, o que Jesus fala aqui com os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os mestres da lei naquela época e eles eram religiosos, né? Então, eles liam, eles estudavam, eles ouviam a palavra, eles conheciam as leis, mas eles faziam tudo mecanicamente, para cumprir rituais de forma religiosa, né? E o que Deus espera de nós não é isso. O que Deus espera de nós é uma vida com Ele. Uma vida onde tudo que nós fizermos vai ser para adorá-lo, né? Para glorificar o nome dele, não de forma mecânica ou religiosa. Não para cumprir rituais, não para cumprir um padrão. E aí, gente, a gente vê aqui a importância da gente adorar a Deus quando o Senhor fala aqui que eles adoram com a boca. Que ele fala aqui que eles adoram com a boca, diz uma coisa, né? Mas não é a verdade do coração. Então, a importância da gente adorar a Deus com as nossas palavras, com as nossas ações também, com aquilo que a gente faz. Continuando aqui no verso 10, Jesus chamou a multidão e disse: escutam e entendam, não é o que entra na boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, plantou, não será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro cego, os dois acabam caindo num buraco. Olha que forte isso daqui. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. E Jesus disse: vocês ainda não entenderam?
O que entra pela boca sai pelo estômago e depois, o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, crimes de morte, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar a mão não torna ninguém impuro. Amém? E aí eu coloquei aqui algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. Obviamente a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Quando o Senhor fala que aquilo que sai da boca é o que contamina o homem, não o que entra na boca, muitas vezes a gente ouve esse versículo de uma forma distorcida para justificar algumas ações nossas, né? Principalmente com relação aqui à alimentação, mas isso é uma forma distorcida, porque quando Jesus fala isso aqui, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é aquilo que nós falamos, mas também aquilo que nós fazemos. Depois ele explica aqui para os discípulos. Por quê? Porque aquilo que você fala e aquilo que você faz exala aquilo que está no seu coração, na sua alma. Amém? Então, os seus hábitos, eles vão dizer muito sobre você, né? As palavras, elas são como decretos também no mundo espiritual. É importante a gente tomar cuidado com o que sai da nossa boca. É importante nós fazermos isso aqui diariamente, lermos a palavra, mergulharmos, e cada dia o Senhor vai trabalhando em nós. E nós vamos corrigindo com a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa estar alinhado segundo o coração de Cristo. Amém? Então é muito importante a gente ler e entender o contexto e aquilo que o Senhor quer dizer. Jesus, ele pregava muito por parábolas. É importante a gente entender isso e trazer para os contextos dos dias atuais, tá? Para a gente entender a palavra. Verso 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós já fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajuda. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Glória a Deus. Então, aqui, a mulher, primeiro, o que me chamou a atenção, ela gritou. O grito é um desespero de alma. Ela gritou em prol de quem? Da filha. Senhor, por favor, em nome de Jesus, por favor, Senhor, filho de Davi, salve a minha filha. Faça alguma coisa por ela, ela está horrivelmente endemoniada. Agora, eu quero trazer uma reflexão aqui para nós. O que nós somos capazes de enfrentar pelos nossos filhos. Essa mulher, ela enfrentou uma multidão, porque uma multidão seguia Jesus. Ela enfrentou os discípulos, porque os discípulos, eles foram ali falar para Jesus assim, ó, Senhor, manda essa mulher embora, porque ela está atrás de nós, já está fazendo muito barulho. Então você imagina que antes disso, eles provavelmente foram ali e falaram para ela, vai embora. Ele não vai falar com você. Ou tentaram enxotar ela, ou a própria multidão que estava em volta tentou ali passar adiante dela, porque provavelmente todo mundo queria chegar perto de Jesus. E ela gritou Jesus com um desespero de alma, ela buscou a Jesus, ela persistiu ali, ela não foi embora. Imagina essa situação, esse contexto, provavelmente já fazia tempo que aquela mulher estava ali clamando para ser atendida por Jesus. E essa mulher, né, ela enfrentou tudo isso, tudo pela filha.
Ela não se deixou ser parada. Amém? E aí, muitos de nós, muitas vezes, a gente permite ser parado por várias coisas no dia a dia, por às vezes, coisas que são tão supérfluas. E a gente deixa de investir tempo para estar mais com os nossos filhos, às vezes fazendo um devocional, ou a gente troca, né, a nossa ida ao culto por outros compromissos. O que isso está passando ali para as nossas crianças? Muitas vezes a gente cede, né, para os nossos filhos com coisas tão pequenas, às vezes um tempo no celular que você sabe que já passou a oportunidade dele, que já deu o tempo dele, às vezes para assistir um conteúdo que você sabe que não vai edificar, mas você acaba sendo vencida pelo cansaço. Isso é ser vencido pela multidão. Então, a fé desta mulher também fez diferença, porque ela clamou pelo filho dela. E isso alcançou o coração de Jesus. Amém? Então, que nós estejamos atentos a isso, a termos fé para alcançar o coração de Jesus pela vida dos nossos filhos e a persistirmos de clamar e a persistirmos de buscar. Ela se submeteu a Jesus, ela ajoelhou ali nos pés deles e pediu: mestre, por favor. E quando Jesus falou para ela que não seria certo tirar, né, da boca do povo, do pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, ele está querendo dizer que ele tinha vindo ali primeiramente para os judeus. Mas ela falou até as migalhas. Os cachorros comem até das migalhas. Porque ela cria, ela acreditava fielmente que Jesus poderia, ainda que não fosse com tudo, mas com as migalhas, fazer algo que iria ajudar a filha dela. E muitas vezes a gente tem deixado as coisas, a palavra de Deus sumir do nosso coração ou ser abafada do nosso coração e a gente esquece do quão importante e poderoso é o nome de Jesus dentro da nossa casa para alcançar o coração dos nossos filhos. Amém? Então, esta mulher clamou pela filha dela e foi ali atendida quando ela exerceu esse ato de fé. Então, eu quero falar para você, clame pela vida dos teus filhos todos os dias, apresente a vida deles, né? Se você tem alguma situação difícil com eles, clame pela vida deles para que o Senhor os alcance, porque o nome de Jesus é poderoso, a presença de Jesus é poderosa, Jesus, ele é irresistível. E o seu filho vai se render a isso, eu creio em nome de Jesus, porque o clamor de uma mãe, pai, tem autoridade no mundo espiritual sobre a vida do teu filho. Você sabia que o seu filho não se guarda sozinho? No mundo espiritual, ele precisa de você para guardar, para interceder por ele. Amém? Mas isso é uma chave que nós vamos falar em outra oportunidade, em nome de Jesus. Verso 29. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, e os coxos andavam, e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os abriu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram.
Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Pessoal, só um minutinho, deixa eu só ver uma coisa aqui.